Eu sei que esse não é um tema muito falado. Eu sei que esse não é um tema fácil. E eu sei que esse não é um tema pensado. Por isso eu fiz questão de trazê-lo. Porque nós fomos arrebanhados, juntados e jogados num furacão chamado tecnologia digital. E não fomos preparados para isso. Nós fomos lançados num mundo novo e nós não meditamos sobre isso. Ninguém chegou e apresentou um pacote para você. Olha, que eu quero apresentar para vocês tudo que vocês vão perder e tudo que vocês vão ganhar com a tecnologia digital. Sentem, estudem e depois digam se vocês querem ou não pertencer a esse novo mundo. Não foi isso que aconteceu. Nós fomos lançadas e nós não refletimos sobre isso. Então, nós fomos deixando a nossa vida nos levar até chegar a um ponto que nós nem sabemos que nós precisamos falar sobre isso. Então, deixou de ser um problema. E eu quero recomendar para você 2 livros sobre o assunto, e esse estudo foi baseado nesses 2 livros. O primeiro foi escrito por um neurocientista chamado... É em francês, então não sei se eu vou saber dizer, né? Michel Dermouget, diz que é isso. E ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde na França. Ele não é, aparentemente, um homem crente, ele é só um neurocientista, né? E ele escreveu um livro sobre isso, o livro é dessa grossura, se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Bem legal, né? Só que não. O nome dele já é um soco no estômago, né? E ali ele não vai tratar só do uso do celular, ele vai falar sobre telas em geral, ele vai falar... Ele não é um crente, então ele não está preocupado em como isso afeta a nossa alma, mas ele está preocupado em como isso nos afeta como pessoas, tá? E ele traz dados... 1/5 do livro, para você ter uma ideia, é bibliografia. Porque ele é um cientista, né? Então, 1/5 dos dados que ele traz são dados de estudos, né? Ele parece ser um cara bem conservador, pelo que eu li ali, né? Um cara que protege a família, que protege as crianças. Então, isso foi uma coisa que eu gostei demais, né? E ele traz, basicamente, pesquisas e reflexões sobre essas pesquisas. E o outro livro que eu li, que essa palestra aqui é uma série de 3 ou 4 palestras que eu fiz nesses 2 livros. Essa aqui é mais baseada em outro livro, que aí é um livro de um cristão chamado Tony Rankin, que se chama 12 Maneiras de Como o Seu Celular Está Transformando Vocês. Esse vocês têm que ler. Bota aí na listinha de vocês e vocês têm que ler esse livro. E eu vou dar um pequeno panorama de tudo que ele fala aqui. 12 maneiras como o seu celular está transformando você. Então, ele é um cristão e ele fez pesquisa com vários cristãos, ele entrevistou diversos pastores, eu vou citar alguns aqui, né, para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. E ele começa o livro dele fazendo mostrando para a gente o que é a ideia dele. A ideia dele não é dizer para você, saiam todas daqui agora, afoguem seu celular no lago, na piscina, joga fora, isso é do diabo. Não é essa a ideia. Se você quiser jogar um iPhone fora, você me chama, me avisa. A ideia dele não é essa. A ideia dele é simplesmente fazer com que a gente tire do trono, que a gente nem sabe que colocou o celular. Essa é a ideia dele. Tá? Então, não saiam daqui dizendo que eu sou contra a tecnologia digital, porque eu não sou, está gravado. Pelo contrário, eu trabalho com isso. Eu estou aqui hoje por causa das redes sociais, porque senão eu não ia conhecer vocês. Né? Então, as redes sociais, a internet, ela não é um bem ou um mal em si, mas ela pode muito facilmente ser usada para o mal, e é isso que a gente quer ver hoje. Os benefícios a gente já conhece. Tem muito benefício, né? E ele começa dizendo isso. Ele começa dizendo que
O aparelho celular é um vampiro digital sugando todo o meu tempo e a minha vida. Ele começa assim. E aí ele diz assim: esse maldito celular, enfado da produtividade, uma praga de bips e vibrações, um dispositivo sem alma e com fome insaciável de energia, conjurador de truques digitais, pulseira de vigilância, poço de dinheiro, inescapável roteador de trabalho, ditador, armadilha, inimigo. Mas também é meu incansável assistente pessoal, companheiro de viagem insubstituível e minha forma de conexão ultra rápida com meus amigos e familiares. Teia de realidade virtual, dispositivo de jogos, lastro para a vida diária e meu amigo inteligente, meu alerta e colaborador sempre a postos, este bendito celular. Então ele começa com este maldito celular e ele termina com este bendito celular, querendo dar exatamente essa ideia de que nos trouxe muitas facilidades, de que nos ajudou de muitas maneiras, mas que também é um perigo. E eu vou falar mais sobre isso aqui na frente, mas você tem ideia do quanto você verifica o seu celular por dia? E o verificar não é abrir, não, é só fazer assim, ó. Porque ele está aqui, né, sempre. O meu está aqui. Eu conto a hora por aqui. Eu estou dando palestra, eu estou olhando aqui. Quanto tempo eu já dei. Ou então estou gravando a palestra para mandar para alguém. Está sempre aqui, meu assistente pessoal. Não pago nada por ele, né? Pago uma vez só e uso melhor do que uma secretária. Nós verificamos os nossos celulares a cada 4,3 minutos do nosso tempo acordados. A cada 4 minutos, você não é capaz de se comunicar com ninguém nesse período. Você não fala com seu marido a cada 4 minutos. Você não fala com seu filho a cada 4 minutos. Você não ora a cada 4 minutos. Mas o celular, você e eu olhamos a cada 4 minutos. E aí ele fala um pouquinho, né, sobre os benefícios. Ele diz assim: eu uso para me acordar pela manhã, para organizar a minha biblioteca de músicas, para me entreter com vídeos, filmes, televisão, ao vivo, para registrar minha vida em fotos e vídeos, para me permitir jogar o jogo mais recente, para me guiar por ruas estranhas, né? Quem nunca foi fazer uma viagem e antes de viajar, né, olhou o bairro como é que era, né, lá pelo Google Earth, né? Quem nunca fez isso? Que maravilha, né? Aí os mais jovens podem perguntar: como vocês viveram sem isso? Possível pensar? Aí eu estava lembrando, gente, eu fiz uma viagem do Rio para Recife com meu marido, Rio-Recife, 3.000 e tantos quilômetros, sem nunca ter ido. Sem Google Maps e sem o Waze, porque não existia. A gente vivia, sabia? Vocês mais jovens não acreditam, mas é verdade. A gente conseguiu viver sem internet durante muitos séculos. E a gente chegou em Recife. Incrível, mas a gente chegou, né? Eu lembro que uma vez, conversando com a minha nora, eu contei para ela: Thalita, uma vez eu tive uma luta muito grande para descobrir o que era M&M's, porque não tinha M&M's no Brasil, né? Quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos. E eu contando para ela, veio uma família de missionários lá para casa e a moça queria M&M's de qualquer maneira. E ela só falava, M&M's, M&M's, M&M's. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí levei ela na loja americana, levei ela em outras lojas para procurar o raio do M&M's. Ela tentava me explicar e eu não conseguia. E eu contando essa luta para a Thalita, a Thalita falou, por que tu não pegou no Google, tia? Aí eu falei, cara... Aí, na mesma hora que ela me perguntou, ela se tocou e ela me olhou. Como é que vocês viviam sem isso? Como você não podia dar um Google e descobrir? A gente descobria, né? A gente vivia. Enfim, então, trouxe muita coisa boa. Trouxe muita coisa boa. Agora, se você... Ninguém mais... Eu brinco com as pessoas, né, que eu pergunto... geralmente, quando eu vou numa cidade, visitar uma cidade, eu pergunto, quantos mil habitantes tem aqui? Só para eu ter uma ideia. Aí a pessoa fala, não sei. Eu falei, essa resposta não existe mais. É só você botar ali, Maringá, quantos habitantes? Ponto. Na hora vai aparecer o número certo. Então, nem para dar informação errada a gente pode mais, né? Porque na hora o Google vai lá e resolve o problema para a gente, né? Então,
muitas coisas que a gente não conseguia fazer, hoje a gente consegue. Aí ele continua dizendo aqui dessas vantagens, né? Para exibir minha mídia social e para me assegurar todas as noites de que ele me acordará novamente, desde que eu o coloque para carregar. Eu uso meu telefone para manter nosso cronograma familiar, que está em constante mudança, sincronizado em tempo real. Eu usei meu telefone para pesquisar, editar e até mesmo escrever seções desse livro. Eu uso meu telefone para praticamente tudo, exceto para ligações. E carrego meu telefone comigo onde quer que eu vá. Ao quarto, ao escritório e, sim, também no banheiro. E qual é o preço de toda essa magia digital? Eu também descobri que o meu onipresente iPhone está corroendo a minha vida com distrações. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha a expressão que ele usa. Corroendo a minha vida com distrações. E aí ele vai dizer que, enquanto nós estávamos nos deslumbrando com tudo que essas maravilhas podiam fazer por nós, e realmente é deslumbrante. Gente, quem lembra da época que você precisava pegar um ônibus, ir ao centro da cidade, enfrentar uma fila de banco para pagar uma conta de luz? Era assim. Você queria passar dinheiro para alguém, você tinha que pagar alguém, você tinha que pegar um ônibus, ir lá no centro da cidade, entrar na fila do banco para depositar na conta da pessoa. Hoje você faz com um toque. Que bênção! A minha única questão é, o que eu estou fazendo com o tempo que resta? Porque eu ganhei tempo. Será que esse tempo está sendo investido em coisas boas? Ou será que eu tenho revertido esse tempo para mais distrações? E para mais uso do celular, né? É uma questão para a gente pensar. Mas enquanto eu estava me maravilhando com tudo isso, e eu penso que eu sou uma velhinha que amo. Esses dias eu estava rindo, porque eu estava ensinando a minha nora, o meu filho, a mexer no aplicativo. Eu falei, vocês estão me vergonha, vocês têm 20 anos. Como é que pode? Porque eu amo tudo que aparece de novo, que facilita, eu estou ali fuçando, eu quero que alguém me ensine, porque eu amo, eu gosto. Mas enquanto a gente estava se deslumbrando com essas coisas, Steve Jobs estava proibindo os seus filhos de mexerem nos aplicativos de iPhone e de iPad. Perguntaram, né, para ele, que maravilha, né, seus filhos poderem ter acesso a tudo isso logo de primeira. Ele, meus filhos não. Ele não dava para os seus filhos. E eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma tendência grande no Vale do Silício, que é o lugar onde toda a tecnologia nasce, né? É o point disso no mundo. A tendência lá são os funcionários que trabalham com tecnologia digital procurarem escolas para os seus filhos onde a tecnologia digital seja proibida. Não só para uso em aula, mas proibida de que os filhos levem tablets, iPhones e computadores para a escola. Eles estão proibindo. Esse eu li no Fábrica de Cretinos Digitais. Tem um cara que eles citam lá, que ele é chefe de uma empresa de robótica nos Estados Unidos. E ele diz, os meus filhos... Ele tem 5 filhos entre 3 e 17 anos. E ele fala que os filhos dele chamam ele e a mãe dele de fascista. Porque não permitem que eles mexam em tecnologia digital, e quando permite é sob supervisão. E eles dizem, não é assim com nenhum dos nossos amigos. E aí ele diz, eu sei, mas vocês não. Eu já entrei nesse meio, nesse mundo, e eu sei qual é o objetivo, eu sei o que se quer, e eu não quero isso para os meus filhos. Então, vocês podem bater pé à vontade, mas não vai ser do jeito que vocês querem, vai ser do jeito que eu quero, né? Então, por que quem está criando isso está criando estratégias para se defender e nós não nos defendemos? Por que nós não temos defendido os nossos filhos? E aí eu quero falar... o objetivo não é falar sobre os filhos de vocês hoje, é falar sobre você. Mas eu quero que você repasse aí na sua cabecinha todas essas informações para os filhos de vocês também. Porque nós, mais velhos,
Nós somos imigrantes digitais, o que eles chamam de imigrantes digitais. Chegamos na vida digital já adultos. Mas a geração que está aí é uma geração que eles chamam de nativos digitais. Eles já nasceram nessa era. Então, a cabeça deles é completamente diferente da nossa em relação à tecnologia digital. Então, muito mais do que cuidado conosco, a gente vai precisar ter cuidado com os nossos filhos. Tá? Mas esse não é o foco aqui hoje. Eu vou citar isso algumas vezes, mas esse não é o foco. Então, será que nós não deveríamos também, se eles estão tão preocupados, né? Esse cara que é diretor de uma empresa de robótica, ele diz uma frase bem chocante. Eu não sei se eu coloquei aqui. Se eu coloquei, eu leio de novo depois. Ele diz assim que, na escala entre doces e cocaína, em termos de vício para as crianças, a mídia digital está mais para cocaína do que para doce. Na questão do vício. Não precisa ser cientista para ver isso. Basta você dar o celular por meia hora para o seu filho e tirar dele logo depois. O que acontece? Né? E aí tem uma série de estudos que liga TDAH, autismo, TOD, tudo isso ao excesso de telas. Vários estudos. Não é feito por crente, não, tá, gente? É feito por pesquisadores. Vários estudos apontando para isso. E a gente está como? Entregue. Você quer saber qual é a indicação da Academia Americana de Pediatria e da Academia Canadense de Pediatria? Note, eu não estou falando o que vocês têm que fazer com o filho de vocês, não. Isso é problema de vocês. Eu só estou dizendo, eu só vou dar dados aqui. Vocês podem achar absurdo, vocês podem achar impossível, mas é o que eles dizem. Para a criança, toda e qualquer exposição a telas traz problemas com a formação da sua cognição. Então, a indicação deles, aí quando eu falo tela, videogame, televisão, celular, iPad, tudo. Você sabe qual é a indicação deles? De 0 a 6 anos, 0 telas. 0 horas de tela por dia. De 6 a 12, meia hora. De 12 a 18, 1. E são os médicos que estão dizendo. Não são as loucas crentes que querem criar seus filhos numa redoma de vidro. São os médicos. E descrevem em seus estudos todos os tipos de prejuízo. Eu não sei se vocês viram um vídeo que rolou muito no Instagram esses dias, de um bebezinho num tapete na sala, e que a mãe, com a televisão desligada, né, e que a criança tinha atenção. Isso é outro estudo, gente. Não é esse o estudo de agora. Deixa eu me embarcar, que eu me empolgo e vou falando. Mas esse é outro estudo. É sobre os prejuízos que tem trazido para os nossos filhos, né? Mas eu quero que você comece avaliando o prejuízo para você. Porque você, avaliando esse prejuízo para você, que é imigrante digital, que chegou depois, que teve toda a sua infância formada, correndo, subindo em árvores, jogando bola, brincando de boneca, fazendo quebra-cabeça, lendo livro, se já fez esse estrago na gente, você imagina em quem não tem esse fundamento. Em quem está sendo criado diante de telas o tempo todo. Você imagina o prejuízo, né? Então, o autor desse livro conversou com um especialista em ética cristã, um pastor americano chamado Oliver Donovan. E ele disse assim, essa geração, a nossa, tem uma tarefa ímpar, que é a de discernir para que os novos meios de comunicação são realmente bons e também para o que eles não são bons. Caso falhem, as gerações posteriores pagarão o preço. E é isso. A gente não vai pensar sobre o assunto, a gente vai entregar aos nossos filhos. E só quando o estrago está feito é que a gente vai... É a famosa reação de pêndulo, né? Você vai para um lado extremo, aí viu que deu ruim, aí volta para o outro lado extremo, né? A sociedade caminha assim, normalmente, né? Nós somos essa geração que vai proporcionar para a próxima geração, né,
um lado do pêndulo que é péssimo, ou a gente vai conseguir colocá-la no prumo, né? Então, em uma época em que os nossos olhos e os nossos corações, né, estão sendo capturados e cativados, né, por essa telinha brilhante, nós precisamos ter mais autocrítica e não menos. Nós precisamos pensar mais nisso, falar mais sobre isso e não falar menos sobre isso, né? E em todas as áreas do uso do celular. Mas eu quero explorar uma agora aqui com vocês. Eu vou explorar várias, mas eu quero explorar uma em específica aqui. É que o uso do nosso celular, ele revela o nosso coração em muitas áreas, em muitos aspectos, né? Mas a maneira como eu me relaciono com este aparelho que foi criado para ser meu servo, e não para que eu seja serva dele, escrava dele, né? Então, no meu celular, eu vou ver em imagens, em pixels, aquilo que se passa no meu coração. É por isso que olhar o celular de alguém significa dar uma espiada na alma dessa pessoa. Olha, a gente podia fazer essa dinâmica, né? O que tu acha? Não ia ser legal? Tira a senha, não apaga nada. Vamos trocar de celular, cada uma tem meia hora. Para fuxicar o celular da outra. Por que nós temos... Por que nós temos senha no nosso celular? Não vem me responder que é por causa de cartão de banco, não. Eu sei que é por causa de cartão de banco. Mas não é só isso, não. Por que a gente tem senha no nosso celular? Será que o celular dos seus filhos estão protegidos de você? Será que você está dando autorização para os seus filhos terem uma vida paralela, secreta, sem que você saiba? Será que existe esse pacto entre você e seu marido, de vocês não terem segredos um com o outro, nem no celular? Será que o seu celular pode ser entregue ao seu pastor, por exemplo, sem senha, para que ele receba a ligação, não para que ele fuxique, mas para que ele receba a ligação que está sendo esperada, porque você não vai poder. Pastor, fica aí com o meu celular. Será? Isso é uma coisa que nos deve trazer a consciência. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente fazia em privado precisavam de mais estratégias para continuarem privadas, né? Muitas coisas que a gente fazia escondido precisavam de mais estratégia. Agora não. É só botar uma senha de 6 dígitos. E, no instante, você está protegido. E você pode viver o que você quiser aqui dentro. Que ninguém vai saber se não tiver aquela senha. Então, nós precisamos pensar sobre isso, né? A gente precisa usar o nosso celular de modo tão santo. E eu não estou falando só de pornografia, não. Vou falar sobre pornografia daqui a pouco. Eu não estou falando só disso, não. Eu estou falando sobre conversas no WhatsApp, que a gente fala mal dos outros. Eu estou falando de mensagens que você manda, que você não deveria ter mandado. Eu não estou falando só de pornografia, não. Pornografia também, né? Não estou falando só de pornografia, estou falando de inutilidades. Se a gente falar, buscar o que você tem visto, o que você tem lido ultimamente, teriam sido coisas produtivas, dignas de serem compartilhadas? Ou são só amenidades, né? E aí isso nos leva a outro problema. É que nós estamos viciados por causa, especificamente do celular, nós estamos viciados em distrações. Nós somos uma geração, nós, os imigrantes, não estou falando dos nossos filhos, não, nossos filhos muito pior. Nós estamos viciados em distrações. Nós estamos nos tornando pessoas incapazes de manter o foco e de fazer uma coisa só. Quantas vezes você já se pegou tentando fazer faxina em casa com o celular ligado? Comigo é assim. Aqui é meu quarto, passo pelo corredor, cozinha, área de serviço.
Então, eu estou passando, trazendo a roupa de cama para lavar, o celular está em cima da pia, tocou, eu parei. Eu estava com forte propósito de não vou parar minha faxina, porque eu tenho 2 horas só para dar essa faxina que eu vou sair. Eita, mas isso aqui eu preciso responder, peraí. Quando eu abro o meu WhatsApp, para responder aquela que eu vi, tem mais 2 que eu falei, eita, não liguei para fulana, peraí, a roupa de cama está aqui. Quando eu termino de responder, eu já vou levar a roupa de cama para estender de novo. Eu falo, não, mas era para lavar. Eu já não sei mais onde é que eu estava. Né? A gente já não sabe mais o que a gente estava fazendo. Porque a gente está distraída. E isso virou um vício para nós. Né? Nós nos acostumamos a ficar verificando o tempo todo o celular. Eu falei de 4 minutos, né? Cada 4 minutos. Você sabe quanto isso significa por ano? Sabe quanto isso significa por ano? 8.500 vezes. 81.500 vezes. 81.500 vezes que a gente vai parar de fazer o que está fazendo para dar uma olhadinha para o lado. Isso significa, ele escreve, que você será tentado a checar o seu telefone 3 vezes antes de terminar esse capítulo. Já experimentou ler um livro com o celular perto? Não acontece. Por mais que você tenha, ou fazer seu devocional, né? Por mais que você tenha o firme propósito de não olhar, ele tem luz de notificação. Tirei o barulho, mas tem luz. Eu viro. O raio da luz sai por aqui. Aí a almofada clareia. Aí eu fico. Será que meu marido está precisando de alguma coisa? Ai, meu filho mora longe. Será que algum neto... Ai, aconteceu. Ah, não, peraí que eu vou olhar. Aí quando você volta para o livro, onde é que eu estava mesmo? Aí você tem que reler a página anterior, porque você perdeu o fio da meada. Então, nós estamos nos tornando viciados nisso. Aí ele fala assim, olha que interessante. Enviar mensagens de texto durante a condução de um veículo, a gente faz isso, tá? Você lembra que era proibido e multavam a gente quando a gente atendia celular dirigindo? Agora essa lei está obsoleta, né? Porque a gente atende no painelzinho do carro, não precisa mais de botar o telefone no ouvido, né? Então, como a gente gosta de viver perigosamente, agora a gente resolveu responder mensagem escrevendo enquanto dirige, né? Então, agora a gente escreve mensagem. Aí ele coloca assim, enviar mensagem de texto durante a condução de um veículo torna a sua chance de se envolver em um acidente 23 vezes mais provável. Considerando que um motorista não olha para o percurso durante o tempo médio em que leva para enviar uma mensagem pequena de 4 segundos, o que tu escreve em 4 segundos? Tudo bem, daqui a pouco eu te ligo, estou dirigindo. Né? Caso ele esteja a 90 km por hora, ele terá percorrido o equivalente ao tamanho de um campo de futebol sem visualizar o trajeto. Um campo de futebol inteiro sem olhar o que está fazendo. Dirigindo um carro enquanto responde mensagem. É nesse patamar que nós estamos. É nesse ópio viciante que nós estamos. Né? Nós não fazemos mais aquilo que nós achamos que é o correto, mas nós somos levados a fazer aquilo que a gente sabe que está errado. Porque isso é perigoso. E não é difícil entender esse nosso impulso, né? Porque as nossas vidas está toda consolidada aqui. A conta para pagar, o dinheiro que você vai receber, né? Como está teu filho lá na casa da tua mãe, teu marido no trabalho, o Uber que você está pedindo para tua avó, está tudo aqui. Então você tem que ficar o tempo todo olhando. Né? Mas o grande problema é que o celular ele não só ocupa muito tempo da nossa vida, mas ele ocupa a primazia muitas vezes. Né? Ele ocupa o primeiro lugar, muitas vezes, o trono, como eu falei. Né? E aí ele vai dar provas disso para a gente. E uma das provas, né, eu falei para vocês que ele entrevistou vários cristãos, né? Ele entrevistou cerca de 8.000 cristãos enquanto ele escrevia esse livro, sobre suas rotinas com o celular, né, nas mídias sociais. E aí ele diz que mais da metade dos entrevistados, 54%, admitiu checar o seu celular nos primeiros minutos ao acordar. Não vou te pedir para levantar a mão.
Mas eu tenho certeza que esse número é maior do que isso. Eu tenho certeza absoluta que esse número é maior do que isso. Quando indagados se eles eram mais propensos a verificar e-mails e mídias sociais antes ou depois de sua disciplina espiritual em uma manhã típica, 73% responderam que antes. Então, antes de orar, antes de ler a Bíblia, antes de voltar nossa mente para o céu, a gente corre para o celular. Ele dá umas dicas no final, eu acho muito jóia as dicas que ele dá. Eu nem sei se eu anotei aqui, depois eu vou olhar. Mas uma das dicas que ele dá é assim: compra um relógio, despertador. Deixa o celular lá em outro canto. Pelo menos dá tempo de você acordar, fazer uma oração que seja, né? Lavar o rosto, né? Dar bom dia para alguém, de verdade, de carne e osso, antes de se atracar com o seu celular, né? Então, essa é uma realidade preocupante, especialmente porque nas nossas manhãs é o período onde nós estamos espiritualmente preparando o nosso coração para o dia, né? Como é importante a gente começar o dia pensando naquilo que a gente quer fazer, naquilo que a gente deve fazer, naquilo que o Senhor espera de nós, né? Aprumando os nossos sentimentos e os nossos objetivos, né? De manhã é um momento para isso, né? Mas aí ele diz que os nossos telefones, eles são viciantes. E como se fôssemos viciados, buscamos esse vício imediatamente pela manhã. Esse eu acho que é um dos aspectos mais chocantes que ele fala, né? A gente vai buscar logo pela manhã aquilo que é mais importante para nós. É claro que a gente tem 1000 desculpas para isso. Eu tenho as minhas. Meus netos moram longe. Então, sempre tenho 2, 3 grávidas na família ou na igreja. Então, quando eu acordo, eu preciso saber se eu tenho que correr para algum hospital, para amparar alguma parturiente, né? A gente tem desculpas boas para isso. Ou um e-mail que a gente estava esperando para dizer se a gente precisa estar às 9 da manhã em tal lugar ou não. A gente tem motivos bons para isso, né? Só que a gente se escraviza. E nos dias que a gente não tem esses motivos, a gente vai só pelo hábito mesmo. A gente recorre a isso só pelo hábito mesmo. Ele entrevistou também um psicólogo na Califórnia, numa universidade da Califórnia, e ele adverte, olha que interessante, que os viciados em celular, eles têm mais dificuldades do que os tóxico-dependentes compulsivos. Sabe por quê? Porque os tóxico-dependentes compulsivos sabem que o que eles estão fazendo é errado e vai matá-los. E os viciados em celular não sabem disso. Não vem problema. Então, os tóxico-dependentes, eles vão buscar ajuda. A gente não. A gente continua alimentando o nosso vício. E aí ele diz, né, que os tóxico-dependentes compulsivos têm a habilidade de controlar que nós temos a habilidade de controlar o nosso comportamento. Não é igual aos viciados em drogas, né? Nós temos a habilidade de controlar. Mas a gente não conta com a motivação necessária para controlar os nossos hábitos, porque a gente não vê as consequências como graves. Não tem nada demais. E note, não estou falando de coisas ruins ainda. Estou falando de coisas boas que você faz no celular. Porque pagar conta é bom, saber notícia do filho é bom, saber se o marido está chegando para almoçar é ótimo, falar com a sua amiga que está precisando de ajuda é importante. Tudo é bom. Não estou falando de gastar tempo vendo série atrás de série, nem com pornografia, nem com fuxicar a vida dos outros. Não estou falando nada disso. Estou falando de coisas boas. Mesmo as coisas boas vão precisar ser olhadas com calma por nós. E essas distrações, elas são um perigo para nós, e a gente vai tentar ver isso aqui. Ele diz assim: as distrações digitais não são brincadeira. Por estarmos tão interconectados, centenas de pessoas, amigos, familiares e estranhos, podem nos interromper a qualquer instante. Milhares de pessoas podem nos interromper a qualquer instante. E quando estamos entediados, a toque de um polegar, podemos percorrer uma lista interminável de diversão e esquisitice online. Às vezes as pessoas me mandam uns vídeos
E eu penso assim, por que essa pessoa me mandou esse vídeo? Pense nos vídeos mais esdrúxulos, mais sem noção. Aí eu penso, bom, ela perdeu 10 minutos, ela ficou com raiva e falou, agora eu vou fazer alguém perder 10 minutos também. Vou mandar. A gente acaba se tornando escravo de uma forma da ociosidade das outras pessoas. Eu vou falar disso no segundo round. Mas a gente tem que pensar nisso. Eu estou na faxina. A bonitona que está me mandando um monte de vídeo de tirar cravo... Gente, o que é vídeo de tirar cravo? Pelo amor de Deus. Por que eu preciso assistir alguém tirando carne podre de dentro de outra pessoa? Eu não entendo. Eu devo estar ficando muito velha mesmo, eu não entendo. Então, eu estou na minha faxina e a bonitona já acabou a dela. E ela me mandou 3 mensagens com coisas inúteis. Eu virei escrava da ociosidade dela. Ela não está fazendo nada, mas eu estou. Eu estou, mas ela acha que eu tenho que estar à disposição dela 24 horas por dia. Agora, você multiplica isso por 30 pessoas. Todas as suas tias aposentadas, a tua avó, o tiozão do Zap, que também não faz nada para ninguém, nos grupos da família. Não é assim? Eles não estão fazendo nada tão com a vida ganha. Já criaram os filhos, estão de perna para o ar. Mas nós nos tornamos escravas deles. Porque nós paramos o que nós estamos fazendo, paramos a nossa leitura, a nossa devocional, a nossa louça na pia, para olhar alguém espremendo um cravo, ou desencravando uma unha. Podridão, podridão. Não é? Então, essas distrações, elas são um perigo para nós. E quando ele fala aqui, que aqui é uma fonte interminável de distração, é porque você já experimentou, eu não sabia disso, descobri isso um dia desse, que se você foi ver um Reels de alguém que te interessa, que vai falar alguma coisa que presta, se você fizer assim depois do Reel dele, não vai aparecer outro dele, vai aparecer outro aleatório. E assim sucessivamente, com aquilo que você quer ver. Porque o algoritmo vai capturar você. Não pense que tudo isso é à toa. Não pense que tudo isso é... Nossa, que sorte! Eu estava falando de mala que eu precisava comprar e cheguei em casa, o Instagram me deu propaganda de mala. Que incrível! A sorte. Não é, gente, isso é algoritmo. Por quê? Porque tudo isso gira em torno de uma palavra que começa com dinheiro. Dinheiro. Tudo isso gira em torno de vendas. Inclusive da nossa pessoa. Inclusive venda da sua pessoa. Então, eles não vão dar paz para nós. Porque eles não querem te servir para que facilite a sua vida achar uma mala. Eles querem que você compre aquela mala. Você só disse a palavra mala. Às vezes você disse, tu é um mala. Tu nem queria comprar uma mala. Mas daí a pouco aparece 3, 4 propagandas de mala e você fica, minha mala não está boa. Acho que eu estou precisando trocar minha mala. E a propaganda não para de aparecer. Por quê, gente? Porque isso se trata de dinheiro. É por isso que esse autor, esse neurocientista francês, ele conta no final do capítulo o tamanho do revanchismo que fizeram com ele quando ele foi publicar esse livro. Porque as grandes indústrias de tecnologia queriam voar no pescoço dele e acabar com ele. Porque isso não interessa a ninguém. Você não vai ouvir ninguém falando isso na mídia por aí. Você não vai ver estudos sobre isso. Pelo contrário, você vai ver estudos, e ele cita estudos assim no livro dele. Estudos dizendo que quanto mais videogame seu filho joga, mais inteligente ele será. Mentira. Isso aí. Aliás, essa frase está na capa desse livro. Nesse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, tem um selinho assim escrito. Porque pela primeira vez o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Pela primeira vez na história da humanidade, desde que o QI começou a ser medido,
Essa é a primeira vez que o QI dos filhos é inferior ao QI dos pais. Aí você volta lá para aquilo que a gente falou sobre a Academia Americana e Canadense de Pediatria. Né? Que eles não estão sendo fantasmas do caos. Né? Não, eles estão retratando uma realidade. Então, os vícios digitais nos atraem porque muitas vezes nós não conseguimos perceber as suas consequências. Você quer ver uma coisa? Tem essa lista infinita de coisas para você ver e distrativas para você ver e que ocupam a tua mente. A gente não consegue mais ficar parado. Você já percebeu isso? A gente não... Anda num aeroporto para você ver. Nem andando. As pessoas andam assim. Nem andando. Fila para sair do avião. Levantou, quando a mulher diz, agora os aparelhos, antes dela terminar aparelhos, você já está ouvindo as notificações de todo mundo. E as pessoas levantam, enquanto estão na fila, estão todas olhando. Passa a perceber isso. Passa a andar na rua e ver isso. O mais trágico para mim dessas cenas é quando eu passo no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro no lugar feio do Rio de Janeiro, no lugar pobre do Rio de Janeiro. Eu não moro na Zona Sul, que é o Rio de Janeiro da televisão, perto de comunidades perigosíssimas. E eu passo, está o carro de polícia lá, com o cara com um fuzilzão na mão e mexendo na rede social. Eu falo, meu Deus, olha o quanto o vício tomou conta que você perde a noção do perigo. Tu está em frente, fardado, com o carro de polícia com a luz ligada, com um fuzil na mão, e você está distraído no celular, comprando capinha para o celular, por sei lá o que, para o teu filho. Você podendo ser morto a qualquer momento. Então, é nesse nível que o negócio está. É nesse nível que o negócio está. Né? E se você parar para pensar, a gente não consegue mais ficar sem consumir essas coisas distrativas e desconectadas. E esse também é um grande problema, porque a gente tem só fragmentos de pensamentos agora. Você começa a ler um negócio aqui, se tiver mais de 2 linhas, tu já passa para o próximo, que aí já está falando... Então, assim, é uma loucura. Depois a gente não sabe por que a gente não dorme de noite. Né? Ou porque as crianças não dormem de noite. Porque se você começa a rolar, sei lá, o story, por exemplo, você é capaz de, em 5 minutos, experimentar todos os tipos de sentimentos. É uma montanha-russa emocional, porque você vê a fulana que teve neném, você fica feliz por ela, no próximo você vê alguém denunciando que o marido bateu, no outro você descobre que o pai da fulana morreu, no próximo você vê o que a tua amiga foi passear nos Alpes suíços, e aí você fica naquela gangorra emocional, naquele... Quando para, você está assim, ó, ligadaça, e quer desligar o celular para dormir, não dorme, porque a cabeça está ali, ó, com 1000 pedacinhos de vida alheia na tua cabeça, da vida dos outros, na tua cabeça. Né? Então, isso tem consumido a gente. Você já experimentou ficar em frente a um elevador de 35 andares, quando você olha que ele está no 35 e você está no primeiro? O que você faz? Porque você tem ali você tem 1 minuto vago. Impossível ficar 1 minuto vago sem pegar o celular. A gente não consegue mais. A gente não consegue mais. A gente não consegue mais ficar parado olhando 34, 30, 32. A gente não consegue. Repara como isso já é físico. Isso gera ansiedade na gente. O negócio é sério, o negócio é sério. Você imagina isso nas crianças. Você imagina agora por que as crianças têm tantas crises de ansiedade, tanto transtorno que não tinha há alguns anos atrás. Né? E aí nós usamos essas distrações como forma de fugir de pressão também. Né? Nós tendemos, por exemplo, a fugir do trabalho, quando o trabalho é muito exigente. Quando a gente está trabalhando muito, né? Quando a gente está com pressão muito grande, a gente fala, eu preciso de um break. E qual é o nosso break? Instagram. Esse é o nosso break. A gente não tem um break de, vou pensar em nada, vou contemplar a natureza, vou orar um pouco, vou pegar meu livro, está tão
né? Tá tão puxado aqui hoje, vou dar 10 minutinhos para dar uma lidinha no livro que eu estou lendo. Não. A gente vai para o celular. Então, quando a vida se torna muito exigente, a gente quer fazer qualquer outra coisa. Usamos as distrações virtuais também. Aí aqui vai entrar em cheio no nosso tema. Para nos manter afastadas das pessoas que nos incomodam. A gente usa o celular para a gente fazer com que a pessoa entenda que a gente não quer estar ali com ela. Já experimentou entrar no elevador com uma pessoa que você não conhece? O que a gente faz? Para você não ter que puxar assunto. Para você não poder conversar. Aí o autor do livro diz assim: Deus nos chamou para amar ao próximo. No entanto, usamos os nossos telefones para nos retirar da presença de outras pessoas e também para que todos saibam que preferíamos estar em outro lugar. Ou seja, a gente é sem educação mesmo. Você se imagina sentado à mesa, almoçando com várias amigas e pegando um livro para ler? Vão te chamar de doida, mas se tu tiver com celular, não. Então, quantas cenas dessas eu já experimentei? Estar reunida com amigas que a gente não vê durante todos os dias da semana e a gente sai para tomar um café. Daí a pouco está cada uma no seu celular, conectada a outra pessoa. Mas nós fomos feitas para conexão pessoal. Ele chama isso de relação carne e osso. Gente, de verdade. Relação virtual não é relação, gente. Relação virtual é troca de mensagem só. A gente vai falar sobre isso na volta, tá? Mas, de certa forma, nós estamos mostrando, e se você não tem essa intenção de mostrar àquela pessoa que você não está feliz com a presença dela, se você não tem essa intenção, cuidado, porque você está passando essa impressão. Às vezes é só mau hábito, vício mesmo. Mas eu, sinceramente, quando eu estou conversando com alguém, e enquanto eu estou conversando, a pessoa está digitando, eu me calo. Eu fico quieta, eu sou a velha chata. E a pessoa fala, sim, eu falo, não, eu vou esperar. Pode resolver aí, eu espero. Né? Resolve o seu problema, depois a gente volta a conversar. Né? Então, isso é uma forma de você mostrar, de você colocar um escudo, e de você dizer, não se aproxime de mim, eu estou fazendo coisa mais interessante do que estar com você, olhando no teu olho e ouvindo o que você está falando. Em uma reunião ou sala de aula, quando meu telefone é posto de lado, é mais provável que eu seja visto como alguém comprometido. Quando meu telefone não está em uso, mas está virado para cima sobre a mesa, eu me apresento como envolvido naquele momento. Mas, eventualmente, distraído, caso alguém mais importante de fora da sala precise de mim. Caso meu telefone esteja em minha mão e eu esteja respondendo a textos e olhando as mídias sociais, eu projeto abertamente desprezo. Porque dividir a atenção é uma expressão típica de desdém. Dividir a atenção é uma expressão típica de desdém, de desprezo a outra pessoa. Por isso que quando tem uma pessoa conversando com a outra e outra pessoa, uma terceira pessoa chega, o que ela faz? Ai, dá licença. Não é que a pessoa fica constrangida de chegar? Porque pode ser um assunto sério, pode ser um assunto particular. Aí a pessoa fica cheia de dedo, espera a outra sair. Ou então chega, com licença, eu posso falar com você um instantinho? Aí as duas se voltam para ela e ela fala. No celular não é assim. Quem te mandou notificação não te pediu licença, só chegou e falou, e é só você que olha. A outra pessoa está boiando no assunto. Quer me matar de raiva? É quando essa pessoa olha e começa a dar risada. E eu fico igual uma palhaça olhando para a cara dela. Tá engraçado, né, linda? Para tu, porque eu não sei o que é. Olha como que a gente desumaniza quem está do nosso lado, sem nem perceber. Sem nem perceber. Então, nós podemos estar nos afastando do engajamento da vida real com as pessoas que estão ali na nossa frente. Que pegaram um ônibus para ir até a nossa casa,
né, que fizeram um sacrifício para deixar os filhos com alguém, ou deixar a noite de jantar com o marido para ir jantar com você. Né? Isso é desprezo. E isso acaba, como eu falei, despersonificando o ser humano. E a gente tem que tomar cuidado com isso na nossa lida com a mídia digital e com os nossos filhos. E a gente acha que essa despersonificação é só em relação a jogos violentos, né? De videogame, né? Aquele GTA que mata pessoas, que tem prostitutas à disposição das nossas crianças. Né? Quanto mais prostitutas as crianças de 8 anos pegam nesse jogo GTA, né? Que o papai e a mamãe compram para eles, porque é jogo, só um jogo. Né? A gente acha que isso despersonifica, mas não é só isso que despersonifica o ser humano. Né? Alguém teclar, olha o exemplo que ele dá. Alguém teclar ao mesmo tempo que dirige o veículo é um bom exemplo do que eu estou falando. Somos rápidos em acreditar na mentira de que podemos viver simultaneamente uma existência dividida, mantendo-nos envolvidos com o nosso telefone, enquanto negligenciamos as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente dirige teclando, a gente está... É a última instância disso. Né? É como a gente deixa isso mais claro. Eu não estou me importando com... Parece que eu tenho 2 vidas separadas. Né? Isso se refere também à maneira como nós falamos dos outros. Cadê o livro? Está lá o livro. A língua é fogo. E na era digital, a fofoca ganhou um corpo impressionante. Né? Porque parece que quando você está por trás dos teclados, o anonimato do teclado, né? ou porque a pessoa não te conhece, vai fazer com que a coisa seja amena. Eu lembro de um post que eu botei uma vez da minha neta comendo um tomate. Aí os comentários falam assim, essa menina vai morrer! Você não tem juízo! Eu só botei assim, a mãe dela está do lado. A mãe dela é que cuida. Mas as pessoas se acham no direito, de vez em quando... É porque quem se expõe paga esse preço. Né? Eu me exponho, então eu pago um preço por isso. As pessoas vêm falar com você, assim, isso que você está falando é muito idiota, você é muito... Aí te xinga. Você fala, gente, será que se essa pessoa estivesse na mesma igreja que eu, ela viria falar sobre esse post comigo dessa forma? Não, mas eu estou despersonificada. Eu não sou uma pessoa de carne e osso, eu sou um avatar. Eu sou um ser que aparece com uma foto ali de neto de vez em quando. Né? Eu não sou uma pessoa de carne e osso que tem sentimentos. Então, você tem mais facilidade de agredir as pessoas porque você está por trás de um teclado. Né? Se for pessoalmente, eu vou falar com jeitinho. Falar, olha, lembra aquele post que você colocou? Não achei aquilo certo, não concordo muito com você. E aí a gente vai conversar, vai chegar, né? Você vai me convencer, eu vou te convencer. Né? Mas por trás das redes sociais, não. Então, nós temos nos tornado mais duros com os outros. Gente, o que é grupo de WhatsApp de família? O que é? Fulano saiu, fulano saiu. Fulano entrou, fulano entrou. Brigou, xingou, fulano saiu. A gente arruma sarna para se coçar. Porque os problemas de família a gente costumava ver só nos feriados, né? Agora não. Agora é todo dia. Que você tem que assistir tua tia de 2º grau brigando com teu tio de 2º grau. Né? E a gente se envolvendo em tudo isso. Então, a gente se torna mais dura. Né? Outro grande problema disso é que nós paramos... Presta atenção nisso, que isso é importante. Nós paramos de resolver os nossos problemas olho no olho. Quando estamos online, a gente tem um poder. A gente é braba. A gente fala mesmo. Mas porque a gente não está ali com a pessoa. Então, a empatia é perdida. Então, vamos voltar a esse hábito e vamos ensinar isso para os nossos filhos. Você que tem alguma coisa para falar com alguém, vai pessoalmente. Eu tenho uma família que a gente está aconselhando lá na igreja, que a gente está tentando tirar esse hábito dela. Ela não tem coragem de discutir com o marido. Então, ela manda mensagem no WhatsApp primeiro.
para depois conversar. E a gente tem falado para ela, não faz isso. Vai lá conversar com ele. Por quê? Porque mensagem de texto não é uma pessoa. Emoji não é uma pessoa. Emoji não representa o que você está sentindo. Não é capaz disso, não é suficiente para isso. Ele diz assim, quando estamos online, nossa personalidade não fica tão aparente como se estivéssemos pessoalmente. Quando removemos parte da nossa personalidade encarnada, é mais fácil haver mal entendido. Quando trocamos nossos braços físicos, que podem ser cruzados, olhares que hesitam, ouvidos que detectam sarcasmo e tom de voz que reconhecem a paciência, por um avatar bidimensional, abrimos a porta para desentendimentos e tensões. Quantas vezes você já não caiu nessa? Você disse uma coisa, a outra pessoa vem com 10 pedras na mão, você fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Porque na tua cabeça você tinha uma frase e no teclado ele não foi capaz de expressar o seu amor, a sua preocupação, o seu tom de voz. Eu tenho uma nora que ela fala, gente, não conversa comigo, porque eu sou uma grossa no WhatsApp, mas não é porque eu quero. E ela é uma fofa. Mas realmente ela não sabe falar no WhatsApp. Aí a gente morre de rir lá no grupo da família, porque às vezes ela fala alguma coisa, aí a outra nora fala, tu tá brigando comigo? KKKK. Ela, não, eu não tô brigando, peraí que eu vou te ligar. Ela não sabe, ela não tem esse jeito traquejo. Mas ela é um doce. Mas o teclado trai ela, não tem jeito. Né? Então a gente acaba criando problemas porque a gente não está pessoalmente. Assim, ele diz, acho que a plenitude da alegria vem da interação de uma personalidade com outras, em termos de voz, de toque, aparência e tempo de resposta. Não é quando a pessoa vem falar alguma coisa séria com você, né? A voz que você vai usar, a maneira como você vai olhar para ela, a misericórdia que você vai demonstrar, um toque que você vai dar no ombro dela. Tudo isso vem junto com as palavras. Às vezes, é um tempo só para ficar quieto na presença de alguém, ou chorar com as pessoas, ou rir com elas. Além disso, o contato visual é uma das formas mais poderosas de se criar vínculo pessoal, é o contato olho a olho. É o olho no olho que você cria vínculo. Você já reparou quando você conhece uma pessoa pela internet? E aí, finalmente, você conhece ela pessoalmente? Não é outra pessoa? É outra pessoa. Quando você senta com uma pessoa para conversar, por mais que você já tenha conversado muito com ela, quando você senta para conversar, é que você conhece realmente quem a pessoa é. Então, o contato visual é uma das formas mais poderosas de se criar vínculo pessoal, construindo confiança entre as pessoas em um fenômeno complexo, por meio do qual as pessoas podem sincronizar suas mentes e conquistar a compreensão mútua, aprender e afiar-se de maneiras impossíveis através dos dispositivos virtuais. Isso eu estou falando de nós. Imagina crianças. As crianças estão crescendo com muita dificuldade de interações humanas, pessoais, com dificuldade de dizer o que sente para os pais, com dificuldade de se comunicar, de olhar no olho das outras pessoas, porque vivem nas telas. Outro problema grande, o vício nas validações sociais. Não importa mais se o que eu estou fazendo é certo ou errado diante de Deus. Importa quantos likes, quantos compartilhamentos eu vou receber. Isso aí a gente vai entrar em várias questões, não só do pensamento politicamente correto, que eu tenho que dizer ou coisas que não feram ninguém, né? Porque hoje em dia é assim, né? Ah, seu cabelo preto é lindo. Preto? Não pode falar que é preto. Ah, essa roupa caberia melhor. Está me chamando de gordo? Né? Tudo é xingamento agora, tudo. Então, a gente tem que falar sobre nada, a gente tem que falar sobre a temperatura. Mesmo assim, é perigoso. É perigoso eles acharem alguma coisa para dizer que você reclamou do frio. Então, a gente passa a ficar pensando o tempo todo no que as outras pessoas vão dizer, se vão gostar ou não. E aí a gente passa para outros problemas piores.
que é como a gente se vende. A sensualidade, né? Quer me matar? É menina postando selfie, menina crente, postando selfie com baita decotão e botando um versículo bíblico embaixo. Minha filha, cobra esses peitos primeiro. Para de fazer cara de sexy depois. E aí bota um versículo bíblico, né? Mas a gente perde a noção, porque a gente quer chamar a atenção, né? Então, a nossa vida tem se tornado cada vez mais dependente de aprovação. Aí olha o que ele fala. Nós não somos quem pensamos que somos. Nem mesmo somos o que os outros pensam que somos. Nós somos o que nós pensamos que os outros pensam que somos. É nisso que a gente está se tornando. Porque às vezes a gente nem sabe o que o outro pensa da gente, mas a gente acha que ele pensa isso, então eu vou agir assim para que eu seja aceita. Então, receber a aprovação se torna um vício. Você imagina isso para uma menina hoje de 10 anos, 11 anos, 12 anos. É por isso que tem tanta anorexia no meio dessas meninas. É por isso que tem automutilação. É por isso que tem jogos de se enforcar, de ficar sem respirar. É por isso, porque elas estão buscando a aprovação, né? E aí a gente vai perceber que esse pecado vai nos afastar de Deus, né? Porque a gente deve buscar em Deus a aprovação daquilo que a gente faz. E aí ele diz assim: quem se alimenta de pequenos aperitivos de aprovação imediata do homem, morrerá de fome na eternidade. Mas aqueles que buscam viver inteiramente na direção da glória da aprovação de Deus, encontrarão aprovação eterna em Cristo. Aí é engraçado porque eu trabalho com uma equipe que cuida do meu Instagram, né? E cuida do curso. E aí é muito engraçado quando a gente para conversar, né? Que eles falam assim: poxa, a gente está investindo tanto, mas teu Instagram não está crescendo mais. Aí eu falo para eles: mas eu acho que cresceu demais. Porque as coisas que eu falo não são coisas agradáveis que está todo mundo buscando. Ah, mas você fala sobre criação de filhos, todo mundo quer saber sobre criação de filhos, mas quer 3 passos rápidos. Né? Não quer comprometimento, não quer ouvir sobre pecado. Então o nicho é pequeno. E eu estou tentando explicar isso para a minha equipe. Gente, não vai crescer. O nicho é esse aí. É esse grupo pequeno. Não vai crescer mais do que isso. Por quê? Porque eu não vou passar a falar coisas que eu não acredito ou deixar de falar o que eu acredito para vender curso. Não vou. Eu vou vender curso para quem pensa que a Bíblia é a resposta. Para quem quer outras respostas, vai atrás de outras respostas. Mas você veja que até nisso nós somos tentados a nos modificar por causa da aprovação dos outros. E eu vou dizer para vocês, não é legal isso. Outro dia alguém falou assim para mim: eu sei porque que teu Instagram não está crescendo. Você devia pegar todas as tretas do mundo gospel e devia comentar elas. Eu falei: olha bem para minha cara. Não vou me meter em treta, porque já me metem. Só porque eu falo o que eu falo, que é o que a Bíblia fala, que não é nada demais, né? E é uma coisa que eu sempre falo: gente, isso aqui é um Instagram para crente. Quem não é crente, beijo, porque não vai entender o que eu estou falando. Quem não é crente, quem não quer compromisso com o Evangelho, não vai entender, vai-se embora. Né? Fala igual Jesus falou para os discípulos, né? Vocês querem ir? Também, a porta está ali, vão, não tem problema. Mas perceba que são tentações pequenininhas. Poxa, boa ideia, né? Qual é a última do mercado? Ah, sei lá, um pastor americano que caiu em adultério, bora falar sobre isso. Né? Porque aí vai dar treta. Então, nós corremos tentações o tempo todo buscando aprovação. Buscando a aprovação. E eu vou terminar esse período aqui, faltando algumas páginas que eu vou tentar enfiar no período que vem, falando sobre um outro problema. Nós estamos nos tornando consumidoras vorazes e nada reflexivas. Como é que a gente comprava coisa antigamente? Você ia na loja.
Quantas de vocês já não passaram por isso? Vou para o shopping, preciso comprar um sapato. Mas é claro, nós somos crentes, nós usamos o nosso dinheiro com sabedoria, lembrando que se Deus tem dado muito para nós é para acudir o necessitado, né? Para suprir as nossas necessidades, não é para esbanjar. Então, quando eu vou comprar um sapato, e enquanto eu estava estudando esse assunto, eu passei exatamente por essa situação. Eu estava indo comprar um sapato, para eu não ir de tênis em toda palestra que eu vou, para eu ficar um pouquinho mais arrumadinha. Mas também eu não aguento ficar em cima de um salto. Eu fiquei pensando, o que eu posso usar para eu ficar um pouco mais apresentável, mas ser confortável para mim, não me prejudicar. Aí eu pensei, vou comprar um sapato Anabela. Boa, que eu fico um pouquinho elegantinha e não fico acabada no final. Beleza, fui para o shopping. Aí andei, fui na primeira loja, você chega na primeira loja, o que o vendedor fala? Tá maravilhoso, tá muito barato, é o último par, leva. E aí você fica assim, caramba, estou perdendo uma oportunidade que não tem outra igual no mundo. Se você consegue sair dessa tentação, você vai perceber que tinham outros melhores e mais baratos. Mas às vezes é difícil sair dessa tentação. Porque o vendedor é muito conto mais. Você nunca entrou numa cabine e vestiu uma roupa que a vendedora falou, não combinou com você. Você está sempre linda. Eu chego, por exemplo, em loja de gordinho, eu falo, meu número é 52. Ela fala, que isso? De jeito nenhum. Fala, amada, Não, eu vou trazer uma 48 não, que vai me frustrar. Traz a 52, querida. Aí ela vem e traz a 52. Mas não tem nada que eu visto, eu posso vestir. O bucho fica marcado. Ela vai dizer, tá linda. Não tá, tô igual grávida. Mas ela vai dizer que tá linda, porque ela não tá ali para me servir, ela tá ali para me vender. Aí eu vi o sapato na primeira loja, foi aquele escândalo, compra, leva. Eu falei, vou fazer melhor. Eu volto depois. Fui para casa, pensei que ele estava muito acima do preço que eu poderia dar, que ele estava bonito, sim, que ele foi confortável, mas que ele estava muito acima do preço que eu queria dar. Voltei no dia seguinte, andei mais um pouco, achei o que eu queria. Na era digital, a gente não tem mais isso. Porque é só fazer assim, ó, pum, porque o teu cartão de crédito já está cadastrado. Você não precisa nem levantar do sofá para pegar o cartão. Você não precisa nem ver se tem dinheiro na conta. Você só aperta um botão, né? Então, a gente passou a ser alvo fácil para gastar com coisas que a gente não tem necessidade. E é engraçado porque isso traz... Eles são muito espertos. Você já percebeu a adrenalina da tua campanha tocando? Fala, entrega da Amazon para dona Simone. Eu largo tudo, corro lá, que será? Nem me lembro mais. Eles dão pílulas de alegria para a gente. Mesmo que aquela porcaria não sirva para nada, que eu nunca mais use, que eu não goste. Mas aquilo ali serve de estímulo para eu comprar de novo. Já viu o símbolo da caixa da Amazon? Qual é? Um sorriso. Né? É tudo para tiradinha da gente. Não é para fazer a gente feliz, não. Aí ele diz assim, olha que interessante. Um dos truques funciona assim. Quanto mais curtidas e cliques eu der, com mais precisão, os algoritmos me alimentarão de imagens, ideias e produtos relacionados às minhas interações anteriores. Ele não vai... Vou dar um exemplo para vocês. Eu dei uma palestra sobre modéstia cristã. E estava descendo a lenha no biquíni falando de maiô. O que apareceu para mim? Olha só... É uma loja, vou até falar para vocês seguirem depois, chama Epulare. É uma loja de roupa de academia e maiôs modestos e lindos. Eu falei, capeta. Capeta, eu estava dando uma aula sobre modéstia. Ele já entendeu, o algoritmo entendeu que eu não sou indecente. O algoritmo já entendeu que se ele me aparecer com um vestido cavado nas costas, eu não vou comprar. Ele só me aparece com loja de roupa decente para gordinha. É incrível. E é assim que funciona. Ele se baseia em tudo aquilo que você curte, em tudo aquilo que você olha de novo.
Já reparou que se você estiver olhando os stories do Instagram, aparece propaganda? Aí se você falar assim, vou dar uma olhadinha, ou se você demorar mais alguns segundos ali, você não precisa nem arrastar. Se você demorar mais alguns segundos ali, eles vão te trazer mais coisas sobre aquilo. Aí ele diz, pode até parecer que eu estou, presta atenção, pode ser até parecer que eu estou simplesmente tropeçando em uma ladainha de coisas aleatoriamente dispersas online. Mas o que é oferecido aos meus olhos hoje está cada vez mais alinhado com a trilha de migalhas de pão que eu deixei enquanto me alimentava digitalmente ontem. Para o bem ou para o mal. Porque se você começa a ver cenas indecentes, cada vez mais cenas indecentes vão aparecer. Então, o que eu vejo agora foi ajustado conforme aquilo que eu curtia no passado, criando um vórtice, vórtice é redemoinho, de conteúdo construído de maneira customizada, um turbilhão de novos objetos que enchem a minha tela enquanto eu toco ou deslizo, tudo com o objetivo de manter meus olhos grudados nela, alimentando os padrões de apetite bem específicos de meu coração e, em última instância, reforçando a minha obsessão pelo meu celular. Porque ele só mostra o que eu quero. Porque ele tá me levando para olhar para o meu próprio coração, para os meus próprios desejos, e está espelhando aquilo, está me dando aquilo que eu desejo. Né? E eles sempre dizem, né, que o objetivo deles é o quê? Te servir bem, te fazer feliz. Né? O nosso plano de saúde só quer ver você feliz. Não. Essa escola só quer a sua felicidade. Não. Ninguém quer a sua felicidade. Guarda isso na sua memória. Ninguém quer te ver feliz. Eles só querem que você compre o produto deles. Não é te fazer feliz, não é esse o objetivo. É que você compre. Eles querem... Eu não estou dizendo que é errado, não. Eles têm que vender a marca deles, eles só não precisam mentir para a gente. Né? Eu quero te vender a minha blusa, porque a minha blusa é boa. Não é porque você vai ser a mulher mais desejada, porque você vai ser icônica, porque você... Não, eu quero te vender a minha blusa é boa, é bonita e tem qualidade. Né? Mas entenda que a relação com a mídia não é assim, não é verdadeira, não é limpa. Né? Eles te conduzem. Né? E a internet elevou essa verdade para um patamar surreal. Matthew Crawford, que é um escritor e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados em Cultura da Universidade da Virgínia, escreveu assim: os meios de comunicação tornaram-se mestres em embalar estímulos de uma forma irresistível aos nossos cérebros, assim como os engenheiros de alimento tornaram-se especialistas na criação de alimentos hiperpalatáveis, manipulando os níveis de açúcar, gordura e sal. Olha isso. A indústria alimentícia virou um trem que depois que você come aquilo ali, você bota uma fruta na boca, você fala... Fruta? Já experimentou isso? Agora, se você está de dieta há muito tempo, sem comer besteira, quando você come uma fruta, você fala... Que delícia! Porque é uma delícia. O que a indústria alimentícia fez? Manipulou de tal forma os alimentos, né, equalizando aí gordura, açúcar, sal, que eles se tornam hiperpalatáveis. O que é hiperpalatáveis? Deliciosos. Que chamam muito, você saliva quando você olha. Por quê? Para te prender naquilo ali, porque eles querem te vender mais. E ele diz aqui que o meio de comunicação digital fez exatamente isso com a gente. Né? Tornou aquilo ali um negócio irresistível. Ele chama os vendedores online de fornecedores de marshmallows onipresentes. Fornecedores de marshmallows onipresentes. Aí ele diz, a distração pode ser considerada o equivalente mental da obesidade.
Sem a capacidade de concentrar nossas próprias mentes, a nossa atenção é dirigida por outras pessoas e nós somos facilmente capturados pelos fornecedores de marshmallows onipresentes. Distrações sedutoras de nosso telefone. Crawford pergunta: que tipo de ponto fora da curva você tem de ser? Qual espécie de aberração de autocontrole para resistir a esses marshmallows culturais bem desenvolvidos? Ele diz que quem consegue resistir a isso é tipo uma aberração de autocontrole hoje em dia. Quem consegue dizer, não vou comprar. Ou quem consegue dizer, não vou olhar o celular até meio-dia. Não vou olhar. Quem quiser me liga, me telefona. Quem consegue fazer isso hoje é um monstro do autocontrole. É alguém fora da curva. É alguém que não existe, né? Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos dê clareza de mente, ó Deus, e nos dê luz ao nosso interior. Que nós possamos olhar para nós mesmas e descobrir o quanto nós temos perdido a capacidade de nos conectar a pessoas de verdade, a estar com pessoas de verdade, o quanto nós temos perdido a capacidade de refletir sobre as coisas que nós estamos consumindo, o quanto nós temos ficado distraídas e fragmentadas em nosso pensamento. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a ter sabedoria para usar o nosso celular como uma bênção que ele pode ser, para usar as redes sociais, ó Deus, para a glória do Teu nome, para nos alimentar, ó Deus, de comida saudável, de comida forte, não nos alimentarmos de porcarias, de bugigangas no nosso celular. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos ajuda a usar o nosso tempo melhor, para que nós possamos assim estar mais dispostas para o Teu serviço e assim auxiliar as nossas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Quanto nó há em mim, nó que me prende à solidão, à indiferença, ao desamor, nó que me prende apenas aos meus iguais, nó que me impede de abraçar, nó que, no fim, me prende a mim mesmo. A solidão é o avesso da solidariedade. O eu sozinho é nó. É preciso desatar urgentemente o nó que me afasta do outro para recriarmos o nós da comunhão. É nó. 2 é nós. Nós são laços refeitos que geram vida, sonham com a justiça e experimentam o amor. Só o amor tem o dom de desatar o nó para restabelecer um nós. O nó é a fome. O nós é o pão. O nó é o medo. O nós é a esperança. O nó é a morte. O nós é a ressurreição. É tempo de afirmar um mesmo em meio às diferenças, para vivermos a profética unidade. O mesmo corpo, o mesmo espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Somos nós, somos um nós.